O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do deputado Daniel Silveira. Horas antes do início da sessão, o parlamentar foi à tribuna da Câmara e chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de marginal. A defesa do deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, tentou uma série de recursos. O ministro Alexandre de Moraes não só rejeitou os pedidos considerados por ele como improcedentes, como também multou em R$2.000 o advogado dele, Paulo César Rodrigues de Faria, por abuso do direito de recorrer e por tentar adiar o julgamento. Horas antes do início da sessão no Supremo Tribunal Federal, o deputado foi à tribuna da Câmara e se dirigiu ao ministro. Daniel Silveira o chamou de marginal. Eu fiquei 11 meses em um presídio, 11 meses sem crime. Mas eu acho que eu estava mais livre, porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, que só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas dessa estirpe dentro do Supremo Tribunal Federal atropelando a Constituição. O ministro que é o reizinho do Brasil, né? O menininho frustrado que age da maneira dele fora da Constituição Federal. Tem muita coragem atrás da mesa com uma caneta e o poder de mando. O deputado foi preso em fevereiro do ano passado, depois de divulgar um vídeo com ameaças aos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Nele, o parlamentar também citou o emprego de violência e fez apologia ao AI-5, o ato institucional número 5, mais duro da ditadura militar no Brasil. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Eu concordo, completamente com Abraham Weintraub, quando ele falou: eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, aponta para trás, começando pelo STF. No final do mês passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o deputado colocasse tornozeleira eletrônica. O resultado do julgamento é visto como uma resposta do Supremo Tribunal Federal aos ataques do deputado aos ministros da Corte. A expectativa é que a maioria vote com o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e condene o parlamentar. Se de fato ele for considerado culpado, Daniel Silveira ficará inelegível e não vai poder disputar as eleições deste ano. A defesa do deputado disse que o processo teve violações da Constituição e foi marcado por perseguições ao parlamentar. Foi entendimento dessa corte, quando recebeu a denúncia, que o parlamentar cometeu crimes. Crimes de quê? De crítica, de ironia. Tanto é verdade que quando a nobre procuradora, vice-procuradora, estava mencionando, ela sorriu. Por que ela sorriu? O relator também. É inconcebível no Estado Democrático de Direito que alguém instigue que nos dizeres do réu diga: o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Intolerável também que alguém atire tomates em ministros. Todas as pessoas de direita e de esquerda que falam besteiras aí e publicam vídeos, por exemplo, chamando o presidente da República de genocida. Essas pessoas também devem responder, devem ser presas, devem ter as suas liberdades também cerceadas? Não, é liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, e essa corte reiteradamente vem defendendo, a liberdade de expressão existe para manifestação de opiniões contrárias, como foi citado da tribuna, para opiniões jocosas, para sátiras, para opiniões inclusive errôneas, mas não para opiniões criminosas, para imputações criminosas, para discurso de ódio. A pena final do réu Daniel Lúcio da Silveira é de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. Determina a perda do mandato do réu, deputado Daniel Silveira, e a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. E a repórter Sabrina Pires, que está na redação de jornalismo da TV Gazeta, tem mais informações ao vivo sobre o julgamento no STF. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Luciana, alerte a todos. Bom, por enquanto não tem nada definido, o julgamento segue há mais de 4 horas. E o presidente, o ministro Luiz Fux, disse que não vai ter intervalo. Então, os votos seguem, por enquanto, 1 a 1. Quem já, então, votou o ministro Alexandre de Moraes para condenar o deputado Daniel Silveira. Depois falou Nunes Marques, que absolveu
O deputado, ele é um ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que apoia o deputado Daniel Silveira. E agora, como vemos, fala o ministro André Mendonça. Ele ainda não proferiu o voto, mas ele já deu algumas indicações. Disse que a conduta do deputado, apesar de ter sido bastante jocosa, não configura crime. E se configurasse pela Lei de Segurança Nacional, essa lei ela já não existe mais. Ela foi revogada em setembro de 2021. Mas agora há pouco ele falou que em algum contexto há grave ameaça. Ele ainda não definiu qual é o voto dele. São 11 ministros ao todo, então a expectativa é que cada um dê aí o seu voto. Agora, o deputado Daniel Silveira acompanha o próprio julgamento da Câmara dos Deputados. Ele tentou entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal com o também deputado Eduardo Bolsonaro, mas eles foram impedidos de entrar. Isso porque a justificativa na hora eram restrições impostas pela pandemia e somente os advogados seriam liberados. O PTB, que é o partido do deputado Daniel Silveira, já tem um plano B, caso ele realmente seja condenado e não possa disputar as eleições esse ano, que seria para senador pelo Rio de Janeiro. Então, possivelmente, se realmente for confirmado a condenação do deputado, aí quem vai sair será a mulher dele, mas aí para a Câmara dos Deputados. A gente segue acompanhando o julgamento. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina.